bom? Retornamos, né, gente? Ó, descansaram? Começamos novamente. Amém por isso, né? Prazer em vê-los, tá? Muitíssimo prazer, meu pessoal. Nessa próxima, gente, eu vou discutir com a galera aqui o que vai ser cobrado. Vai ser características do estado gasoso. Tudo bem? As variáveis do estado gasoso, que é pressão, volume e temperatura. As leis gasosas e a equação geral. Tá bom? Então, para essa próxima, nós começamos do iníciozinho do estado gasoso até a equação geral. Galera, estado gasoso, moléculas distantes, alto grau de desorganização, alta energia cinética, movimento browniano, é um estado de altíssima entropia, tudo bem? Choques perfeitamente elásticos, a gente estuda em modelos de gases ideais. Ok, gente? Movimento aleatório, caótico, desordenado, e assim vai. Na teoria, isento de forças intermoleculares, a gente admite que são isentas, mas são muito baixas, né? Então, essas características gerais do estado gasoso, eu não acredito que o aluno vai ter nenhuma dificuldade, não. Porque isso, gente, isso é mais ou menos o que a gente vivencia, né, nas aulas. Uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: conceito de pressão. Vamos lembrar um pouquinho? Definição das unidades. Pressão atmosférica, medida da pressão atmosférica, que é o barômetro de Torricelli, ok? Pressão exercida por uma coluna de líquido, funcionamento do manômetro, as unidades, os múltiplos, tá? Não esquece não. Volume e temperatura, a única coisa que eu peço é o seguinte, gente: temperatura, qualquer cálculo que você vai efetuar com o estado gasoso, a temperatura tem que estar na escala absoluta. Brunão, aqui, gente, escala absoluta é escala Kelvin, tá, amores? Não se esqueçam disso, tá bom? Tá joia? Galera, o principal assunto dessa nossa próxima avaliação é sobre as leis gasosas. Que nós temos três: lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. A lei de Boyle trabalha com a transformação isotérmica. Boyle afirmava que quando eu estou com uma massa fixa de um mesmo gás, ela sofrendo uma transformação isotérmica, a pressão e o volume são duas grandezas inversamente o quê? Proporcionais. Gente, pressão e volume são inversamente o quê? Proporcionais. Na mesma proporção que eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Bruno, como assim? Se no sistema gasoso, numa temperatura constante, se eu dobro a pressão, por exemplo, o volume cai pela metade, ok? Na mesma proporção que se aumenta a pressão, no volume acontece o inverso, tá bom? Ó, lei de Boyle, o gráfico é uma isoterma. Olha aqui, meus amores, o gráfico é uma isoterma. Uma coisa que eu queria deixar claro: ó, se você tem uma pressão P1 grande, você tem um volume V1 pequeno. Se você tem uma pressão P2 pequena, você vai ter um volume V2 o quê? Grande. Ok? Pressão grande, volume pequeno. Pressão pequena, volume grande. São inversamente proporcionais. Não se esqueça disso. E a relação, como é que P1, V1 é igual a P2 vezes P2. Não se esqueça disso, tá bom? Ó, duas grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação, o produto entre elas é sempre constante. Ok? Gente, segunda lei. Só mais um detalhe aqui. Boyle, ele sempre procurou na vida dele duas grandezas que fossem diretamente proporcionais. E foi até uma frustração que ele carregou. Aí um dia chegou para mim e falou assim: Brunão, como é que eu faço? Aí nós sugerimos para ele, falou assim: Boyle, ó, quando você pega uma grandeza pelo inverso da outra, duas grandezas inversamente proporcionais passam a ser diretamente proporcionais se você pega uma pelo inverso da outra. Aí o gráfico, gente, dá uma retinha. Função do primeiro grau, tá, meninos? Ok? Ó, função do primeiro grau, f de x é igual a x, tá bom? Ok? Segunda lei, lei de Charles. Isso, gente, lei de Charles, não é isso? Lei de Charles diz que é o seguinte: quando nós temos uma massa fixa de um mesmo gás a pressão constante, presta atenção, amores, a pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O que significa isso? Na mesma proporção que eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. São diretamente o quê? Proporcionais. Vem cá, me ajuda.
Se você tem um volume V1 pequeno, você vai ter a temperatura T1 que pequena. Se você tem um volume V2 grande, você vai ter a temperatura T2 o quê? Grande. Se você dobra o volume, automaticamente você dobra a temperatura, ok? Duas grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante. Então como é que fica a lei? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Deixa eu te lembrar um negócio, pelo amor de Deus, não é. Quando você for fazer as contas, que é o seguinte: V1 e V2 tem que estar na mesma unidade, T1 e T2 tem que estar em Kelvin, gente, tá? Não esquece não. Bruno, como é que passa de Celsius para Kelvin? Lembra lá? Temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin, temperatura em graus Celsius mais 273. Ok? Não se esqueça disso. Cuidado com esse tipo de detalhe, tá bom? Não é isso. Por último, gente, lei de Gay-Lussac. Lei de Gay-Lussac é a transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. O nome já diz, isovolumétrico significa que é uma transformação que acontece a volume constante. Tá, meninos? Acontece a volume o quê? Constante. Diz que quando uma massa fixa de gás está em volume constante, a pressão e a temperatura são, cheira a florzinho, só pra velhinha. A pressão e a temperatura são diretamente o quê? Proporcionais. Se são diretamente proporcionais, olha pra cá, ó. Se eu tenho uma pressão P1 pequena, eu tenho a temperatura T1 pequena. Se eu tenho uma pressão P2 grande, eu vou ter a temperatura T2 o quê? Grande. Tudo bem? Se eu dobro a pressão, eu dobro a temperatura. Viu aqui, queridos? Então, como é que fica a relaçãozinha na lei do Gay-Lussac? Como é que fica? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Queridos, tomem cuidado. P1 e P2 tem que estar necessariamente na mesma unidade. Eu não especifico qual. Agora, T1 e T2 tem que estar em Kelvin. Não se esqueça disso. Tem que estar em Kelvin, tá bom? Galera, uma observação aqui que serve tanto pela lei de Charles quanto pela lei de Gay-Lussac, que se você colocar a temperatura em graus Celsius, observe o seguinte. Aqui está na escala Kelvin e aqui está na escala Kelvin. Se você colocar essa temperatura em graus Celsius, o seu gráfico vai estar na origem, adivinha onde, gente? No menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, no zero quem? Absoluto. É óbvio que isso aqui é teórico, né? Porque quando você diminui a temperatura assim, esse gás já mudou de fase há muito tempo, tá bom? Ô, turminha, e para terminar, a combinação de três leis chega na equação geral dos gases. Você lembra da equação geral? Vamos lembrar aqui da equação, combinação das três leis. Olha a equação geral. P1, V1, T1 é igual. É igual a quem, gente? A P2. Peraí, gente. V2, T2. Galera, equação geral, quando é que você usa? Quando você trabalha com uma massa fixa de um mesmo gás. Não se esqueça disso. Trabalhando com uma massa fixa de um mesmo gás, utiliza essa equação geral. Cuidado com a matemática básica. P1 e P2, mesma unidade. V1 e V2, mesma unidade. T1 e T2 em Kelvin. Amores, e os exercícios para nós estão no módulo 5, unidade 6, capítulo 10, tá bom? Eu vou resolver na sala com o pessoal. Eu fiz essa revisão teórica, espero que vocês tenham assistido. Um abração, viu? Um abração, tá? Pessoal da unidade 1, pessoal da unidade 2, todos os nossos artistas. Beijão do Bruno. Soprou velhinha, não, desculpa. Cheirou florzinho, soprou velhinha, tá bom? Tchau!